Lá em Zacarias 4, verso 10, fala do prumo de Zorobabel. E no prumo de Zorobabel tem 7 olhos, apontando para os 7 Espíritos de Deus. E Zorobabel era rei. Interessante. Em Zacarias 3, verso 9, tem a figura do sumo sacerdote Josué. E lá também tem a menção da pedra única com 7 olhos. Se nós juntarmos os dois personagens, Zorobabel e Josué, um rei e um sumo sacerdote, o prumo de Zorobabel, a palavra ali prumo é Eben em hebraico. E a pedra única de Josué também é a mesma palavra, Eben. Então, o prumo de Zorobabel é a mesma pedra única de Josué, apontando para Jesus, rei e sumo sacerdote, agindo sobre a terra através dos 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus sobre toda a terra. E nós, conectando isso com Isaías 11, nós percebemos que esses 7 Espíritos de Deus aponta também para o sétuplo conhecimento. Por isso que o irmão trouxe aqui a questão de que o conhecimento, né, aumentará nos últimos dias, e os sábios entenderão, porque eles receberão essa porção do sétuplo conhecimento. Uma outra característica da unção do Elias que há de vir será derramada sobre o povo de Deus posicionado, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento do temor do Senhor. Olha só a grandeza desta bênção, dessa promessa que será derramada sobre o povo de Deus. É verdade. O irmão trouxe aí sobre o prumo, o irmão trouxe ali sobre os 7 Espíritos, né? Que são os 7 olhos de Deus enviados por toda a terra. E a gente, quando a gente fala desse prumo, e falando também sobre o Cordeiro, que nos conecta com as festas, é lógico, é lógico. Vou falar primeiro um de cada parte, tá? Porque na hora já me veio vontade de comentar. O prumo, o prumo, quando a gente vê lá no Apocalipse, ele está sendo usado como a mesma referência para medir, que é Apocalipse 11. E olha só, ele está medindo um santuário e aqueles que estão se achegando diante do trono. E o que, que nós estamos falando aqui? Sobre aqueles que estão diante do trono junto com o Cordeiro. Prestou atenção, pegou esse ponto? Agora nós vamos para um outro ponto. Eu vou lá para o Apocalipse, que a gente continuou lendo, e tem tem uma partezinha interessantíssima lá, no versículo 6. Não, desculpa, versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheio de incenso. O que, que significa o incenso? Que são as orações dos santos. Para onde que eram direcionadas as orações dos santos? Referência a esse incenso ao Santo dos Santos. Referência a uma súplica, referência a um dia especial, entende? Diante do que seria ali, né, o trono de Deus neste santuário terrestre, né, que é a Arca da Aliança. Então, a presença de Deus, o Shekinah que estava ali, era acessado somente uma vez por ano. E a gente não cansa de falar das festas aqui, não vamos cansar, porque a referência de profecia nos aproxima com as festas bíblicas. Então, trazendo esse pano de fundo do Santo dos Santos, trazendo esse pano de fundo do Santo dos Santos, que era habitado uma vez por ano, quando a gente vai lá para Hebreus, agora nos diz que esse caminho está descortinado. Esse caminho não tem mais cortina. E a gente vê que esses 24 anciões, esses 4 seres viventes, estão aonde? Diante do trono. E quando eles dizem assim, eles carregam e têm a oração dos santos, não tem como não conectar com a igreja, meus irmãos. Não tem como não conectar. Está tudo conectado, está tudo conectado. E quer ver só? Quando a gente fala aqui desse prumo
que foi dado, né, na mão de Zorobabel, o irmão leu ali, Zacarias 4, versículo 10, quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos, olha só o que diz, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem por toda a terra, mas também são os 7 espíritos que estão sendo derramados sobre a igreja. Então, quando diz, né, que esses animais tinham olhos por detrás e pela frente, é a igreja, o Espírito do Senhor, habitando no meio da igreja. Só que é interessante que nós venhamos a ler todo esse capítulo 4 de Zacarias, porque essa ação está sendo determinada sobre 2 testemunhas. Olha só que interessante. Tomou um anjo que falava comigo e me despertou como um homem que desperta do seu sono. Desperta, tu que dorme, né? E me perguntou: o que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e os 7 tubos, um para cada uma lâmpada que estão em cima do candelabro. Bom, a visão agora já aproximou aqui a visão das 7 igrejas. A mesma visão que João teve lá no início do livro, que ele viu. E onde é que estava essa menorá, esse candelabro? Não estava na mão do Senhor Jesus? Estava na mão dele, meus irmãos. Na mão dele. Então, o que que precisa para você entender que essas 7 igrejas estão sendo controladas por Cristo Jesus? Só que, como a gente já estudou nos últimos episódios aqui, dessas 7 igrejas, 2 estão se mostrando fiéis. Irmão Ricardo, se eu não me engano, Esmirna e Filadélfia. É isso. Esmirna e Filadélfia. Então, há significado de 2 testemunhas. E olha que interessante o que o texto nos diz ainda. Me perguntou o que vês, respondi: óleo, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Quando o irmão mostrou ali a menorá, eu consegui enxergar isso, meu irmão. Consegui enxergar a posição dessas 2 igrejas que estão cumprindo o propósito do Senhor, né? Então perguntei ao anjo falando comigo: meu senhor, o que é isso? Respondeu o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu e ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do Exército. Quem és tu, ao grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio à aclamação. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Prossegui e perguntei: quem são as 2 oliveiras? Olha só a resposta: à direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Olha o Espírito Santo vertendo. Ele me respondeu: não sabe o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, agora, quando você for lá e ler o Apocalipse 11, dá uma lida, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Quem são as 2 testemunhas? São as 2 oliveiras. Está revelando. Está tudo revelado. E qual é a função das 2 testemunhas para os últimos tempos, irmão Ricardo? Levar a mensagem final, né? Contrariando a mensagem do anticristo, que vai estar dizendo assim, ó, adorai, não adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, né? E todas as coisas que lá existem. Pelo contrário, as 2 testemunhas vão estar dizendo ao contrário. Ao contrário. E aí, o vale da decisão está posto.
Entende? O vale da Exatamente. decisão estará posto diante essas duas testemunhas que têm os 7 olhos do Senhor, que têm este azeite. Já falei demais aqui, vou deixar um pouco, irmão. Que a gente se Não, tá empolga, né? ótimo. É ótimo, ótimo. É muito interessante é, conectar as duas testemunhas, né? Apocalipse 11:4 fala, elas são as duas oliveiras e elas são os dois castiçais. Então, nós precisamos conectar e encontrar nas Escrituras quem são as duas oliveiras e quem são os dois castiçais, para encontrar a identidade das duas testemunhas. O Wagner trouxe aqui a respeito das duas oliveiras, né? Nós, quando conectamos Zacarias 4 com as falas de Paulo, e Paulo foi sábio em colocar para a igreja, né, a interpretação dos profetas, é muito importante essas conexões, porque em Romanos 11 ele faz justamente essa ligação das duas oliveiras, né, com dois povos, com gentios e judeus, né, no qual ele tratou gentios ali como zambujeiro, ou seja, a oliveira brava, e os judeus chamando de oliveira cultivada, conectando também com a ligação que ele chamou de enxerto, a oliveira brava sendo enxertada na oliveira cultivada, conectando com Ezequiel 37, do 15 ao 28, onde as duas madeiras se uniriam, né? Sim. Efraim unindo com Judá, as duas casas de Israel. Olha só o entendimento das duas casas de Israel aí, nas duas oliveiras. E quando nós olhamos para os dois castiçais, impossível não conectar com os dois castiçais dentre as sete que estão dignas diante do Senhor para realizar a boa e perfeita obra nestes últimos dias. Então, o Senhor vai levantar testemunhas, um povo posicionado para realizar essa obra. E nós precisamos entender essas mensagens das festas, das duas casas de Israel. Olha só a mensagem profunda que isso nos traz entendimento acerca do Apocalipse aí. Exatamente. O que a gente está querendo sempre trazer é que estudar a palavra e prosseguir em estudar nos leva a uma compreensão mais ampla. Nos leva a uma compreensão mais ampla, né? A gente poderia estar lendo esses versículos corrido aqui sem entender nada, que é o que muitos fazem hoje. Vamos fazer uma leitura anual da Bíblia. Vai lá ler 2 capítulos por dia, 10 minutinhos, tu lê. Não, a Bíblia não é para ser lida, meu irmão Ricardo. A Bíblia é para ser meditada, meditada. Nós temos aqui, ó, você de casa, eu vou recomendar qualquer aplicativo simples que você baixar da Bíblia no seu celular, você consegue fazer uma busca de conexão de palavras. E isso ajuda muito. A gente usa esse privilégio de fazer conexões, porque Deus faz o tempo inteiro conexões de palavras. Isso nos faz compreender melhor os termos, compreender melhor as profecias, conectar os profetas, conectar os assuntos. E a revelação se torna muito mais presente, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que é muito é muito simplório você entender assim, tá, não, tudo bem. O mistério de Deus foi revelado que agora a salvação também entrou para os gentios. Amém? Todo mundo bate palma, faço parte dos gentios, estou aqui. Mas os mistérios são muito mais além, a gente conseguiu ver aqui. Não é só isso. Se fosse só isso, tá tudo certo. As religiões estavam tudo cobertas. Nós somos os gentios, agora nós somos o povo de Israel, porque Deus rejeitou o povo. Deus não rejeitou o povo dele, foi o contrário. O povo é que rejeitou o Senhor, o povo é que adulterou, o povo é que adorou ídolos. E agora Deus chama para uma aproximação. Não é simplesmente chamar os gentios. Não, existe uma promessa por detrás.
Entende? Então é muito mais forte, é muito mais impactante do que simplesmente entendermos que somos os gentios. Não somos os gentios, somos a casa de Israel. E isso é muito forte. É muito forte para ser oculto, para estar escondido. Esse mistério precisa ser revelado. Nós estamos lutando para trazer isso à tona novamente. Verdade, verdade. E a gente leu aqui, eu li, né? Isaías 11, do sétuplo conhecimento, Uhum. dos sete espíritos de Deus, sendo o sétuplo conhecimento. Esse sétuplo conhecimento, ele tem um propósito de unificar, restaurar as duas casas de Israel e unir elas. Olha só que interessante, mesmo Isaías 11, onde fala do sétuplo conhecimento, fala que essa união, essa unidade das duas casas de Israel vai ocasionar aqui, ó, desterrar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. E Paulo, num verso só, Efésios 2,16, está escrito assim, que pela cruz caiu a inimizade, né? Unindo gentios e judeus em um corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. É, Mas, infelizmente, muitos falam assim: é, os gentios aqui é a igreja, Israel é Israel. Não. não, Gentios sem judeus não é igreja. exato, Só lê lá e medita que gentios, Paulo escreveu assim: gentios mais judeus é igual ao corpo. Então, igreja é a união de gentios e judeus. Nós precisamos derrubar esse muro de inimizade. exatamente.